A aula de hoje possui como objetivo começar a discutir os pensadores econômicos. Mais especificamente, nessa aula nós abordaremos a gênese do pensamento econômico. Então vejam, se nós retrocedermos historicamente, nós iremos observar que ao longo da história surgiram diferentes escolas de pensamento econômico. Lá na Grécia, na Roma Antiga, já existiam estudos voltados para essa área. No entanto, o objeto de estudo aqui será um pouco mais recente. Nós iremos começar falando dos mercantilistas, dos fisiocratas, dos clássicos e neoclássicos. Esse será o tema de estudo das nossas aulas. Por exemplo, lá nos primórdios, nos gregos, Xenofontes ele definia a economia econômico como oikos, casa, nomos, leis. Ou seja, oikonomos deriva diretamente das leis necessárias para gerir a casa. Aristóteles, através da crematística, ele também aborda aspectos práticos das transações comerciais, como por exemplo, o que é o preço, o que é a moeda. De tal forma que os gregos eles já apresentavam uma discussão importante sobre questões relacionadas à economia. Essa questão ela perdeu espaço nos romanos. Os romanos eles não se preocuparam tanto em compreender os aspectos econômicos, sendo que na Idade Média nós temos inclusive um retrocesso com a definição do preço justo. Existia uma preocupação muito grande neste período com a ideia de preço justo, de usura, de formação de corporações e bancos. Ou seja, com a necessidade de garantir a justiça divina contra o egoísmo e a ambição humanos. As instituições da sociedade deveriam coagir a ambição humana. O mercantilismo, neste período, de 1450 a 1750, predomina no mundo a escola mercantilista. Essa escola, o que é importante nós nos atermos aqui? A evolução dessas escolas, dos mercantilistas, dos clássicos, entre outras, elas surgem diretamente relacionadas ao contexto histórico. Então vejam, o mercantilismo ele surge em um contexto de monarquias, em um contexto caracterizado pela presença de grandes monarquias, de reis, de impérios, e também um período em que a produção ela era tipicamente agrícola, de tal forma que o comércio ele era necessário para possibilitar o acesso àqueles bens e insumos necessários, as famosas especiarias. Por conseguinte, o grande dilema dos conselheiros desses reis, desses monarcas, era no sentido de possibilitar um comércio vantajoso. Então vejam, neste período, a riqueza de um país, qual que é a pergunta que nós estamos tentando responder aqui? O que determina a riqueza de um país? Para esses autores, o que determinava a riqueza de um país era a capacidade do país em realizar
transações econômicas vantajosas com os demais países, ou seja, é da capacidade de realizar comércio com outros países de forma vantajosa. Predominava neste período a ideia do metalismo. O que afirma o metalismo? A riqueza de um país depende do montante de metais, de pedras e metais preciosas acumuladas por este país. Em resumo, a riqueza do país é a riqueza do príncipe. O príncipe ele é mais rico se ele tem mais pedras preciosas. De tal forma que o comércio, toda a máquina administrativa, ela deve ser utilizada para garantir a acumulação de metais preciosos. Em outras palavras, qual é a política comercial que predominava neste período? Qual é a política econômica que domina este período? A necessidade de promover as exportações e desestimular as importações. Ou seja, todos os incentivos voltados para o estímulo à exportação eram bem-quistos, eram bem-vindos e necessários. Por outro lado, as importações elas deveriam ser desestimuladas a todo custo. Deveriam ser colocadas tarifas elevadas e controles sobre a importação. Vejam, o Estado também neste contexto, como que nós estamos falando em um contexto de monarquias, o Estado ele era visto como detentor de um papel central. O Estado ele tinha a função de regular, viabilizar e possibilitar o comércio. O Estado tinha um forte caráter interventor. Posteriormente, o Quesnay, com o quadro econômico, ele tentar avançar nesse sentido, dando origem à chamada escola fisiocrata. Essa escola ela vai surgir no contexto associada, de certa forma, aos avanços científicos mais relacionados à medicina, de tal forma que ela, assim como que o nosso corpo ele é formado por sistemas de fluxo sanguíneo, de tal forma que existe um fluxo circular, essas escolas também vão trabalhar com a ideia de ordem natural, de distribuição e vínculos entre a riqueza e trabalho. Ou seja, aquela nosso conhecido diagrama de fluxo circular de renda. São ideias igual a essas que vão predominar nessa escola. Sendo que o quadro econômico do Quesnay, de 1758, e o livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, de 1776, são os marcos iniciais que dão origem a todo pensamento econômico. Então vejam, a economia ela é uma área da ciência que ainda se encontra no seu berço. Ela é uma área da ciência muito nova ainda. Apenas no final do século XVIII que começam a surgir os principais estudos mais específicos, com o objetivo de compreender a acumulação de riquezas, de compreender o comportamento das diferentes variáveis econômicas. Nas aulas subsequentes, nós vamos abordar os principais autores clássicos, quais sejam Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Stuart Mill, Say, entre outros. O que é importante de nós destacarmos aqui? Essa dualidade. Então vejam,
Se antes na monarquia prevalecia o Estado como forte interventor, agora a escola clássica e a escola fisiocrata, eles vão buscar se antepor a isso, se contrapor, melhor dizendo, a isso. Eles vão negar a importância do Estado e defender a importância da livre iniciativa. Para conseguir avançar no entendimento, na discussão das contribuições teóricas destes autores, nós precisamos entender do contexto histórico. Se o mercantilismo ele existia em um contexto de grandes navegações, no contexto das grandes navegações, a escola clássica ela vai existir em um contexto de revolução industrial, em um contexto de negação da importância do Estado e de reconhecimento da importância do empreendedorismo e da livre iniciativa. Ou seja, de certa forma, a escola clássica e a escola fisiocrata, o que eles fazem é negar a importância do Estado. Se antes nós tínhamos um Estado mercantilista caracterizado por monarquias que exerciam um controle quase que absoluto sobre as transações econômicas, com os clássicos nós vamos ter a negação deste Estado e a defesa de uma sociedade livre. O Adam Smith, entre outros autores, eles vão construir toda a sua teoria, todos os seus argumentos em torno dessa ideia de necessidade de garantir a liberdade dos agentes para tomarem decisões e realizarem as suas atividades. Então vejam, a Revolução Industrial, este contexto no qual essas obras foram criadas, ela é um elemento novo, uma vez que ela é caracterizada pela mecanização da indústria e da agricultura, aplicação da força motriz à indústria, desenvolvimento fabril, desenvolvimento de novos meios de transporte e comunicação e de um considerável acréscimo do controle capitalista sobre quase todos os ramos e atividades econômicas. Ou seja, nós temos o advento da burguesia, mais especificamente do burguês industrial. A obra, lá em 1776, o Adam Smith ele vai criar o livro A Riqueza das Nações justamente nesse contexto. Qual que vai ser o principal aspecto abordado pelo Adam Smith? A importância do egoísmo humano. Os indivíduos egoístas é o egoísmo humano que contribui para o crescimento econômico. Bom, mas vamos parar por aqui. O estudo do Adam Smith é um estudo que merece uma aula específica, uma videoaula dedicada apenas para ele.